Numa visão noturna, mais de 2.500 anos atrás, o profeta Daniel viu uma sequência de impérios mundiais. Sabe, cada um mais poderoso que o outro. Mas o quarto era diferente. Era uma força de puro terror, uma fera de ferro que ia mudar o mundo para sempre. Reparem na força dessas palavras. Terrível, espantoso, muito forte. A linguagem aqui não descreve uma conquista qualquer, mas uma aniquilação completa. Pensem só, Daniel, um homem que já estava acostumado com visões de leões alados, leopardos, ele fica simplesmente apavorado com essa criatura. A visão acontece num mar agitado, que é um símbolo para toda aquela turbulência das nações. Da Babilônia, passando pelo Império Medo-Persa e o grego, cada fera representava um poder mundial. Mas essa quarta não tinha nada parecido na natureza. Ela não era só um predador, era uma verdadeira máquina de destruição. E essa é a grande pergunta que a gente vai investigar agora. Que poder era esse tão esmagador que a descrição foca quase que unicamente na sua capacidade de destruir? As fontes proféticas nos dão as pistas para a gente desvendar esse mistério. Bom, vamos lá, vamos mergulhar nisso. Para identificar essa fera, a gente precisa conectar os pontos. A chave não está só nessa visão, mas numa profecia anterior, lá no mesmo livro de Daniel. Aquele sonho do rei Nabucodonosor sobre uma estátua gigantesca. E aqui olha que incrível a consistência do simbolismo. O material que define a força desse império é exatamente o mesmo nas duas visões. O ferro. Os dentes de ferro da fera batem certinho com as pernas de ferro da estátua. É a mesma identidade, só que vista de duas perspectivas diferentes. E isso nos leva direto para a identificação histórica. O império que se ergueu depois da Grécia, famoso por sua força militar inflexível, seu poder esmagador, foi Roma. O Império Romano se encaixa como uma luva na descrição do quarto reino, o Reino de Ferro. Então, a questão agora é: como é que a história de Roma reflete essa visão de Daniel? A profecia não fala só da identidade, mas também das ações específicas da fera. Vamos dar uma olhada em como isso se alinha com o que de fato aconteceu. O avanço de Roma foi uma coisa rápida e brutal. Em pouco mais de 200 anos, eles foram de uma potência local para os donos indiscutíveis do mundo conhecido, absorvendo tudo da Espanha até o Egito. A ascensão deles foi, sem dúvida, implacável. E as ações de Roma espelham a profecia com uma precisão que chega a ser assustadora. Devorar era absorver nações inteiras. Fazer em pedaços era a política deles de dividir para conquistar, de criar províncias para controlar. E pisar aos pés? Bom, isso descreve perfeitamente como eles lidavam com qualquer resistência, como a trágica dispersão do povo judeu. Os dentes da fera eram, na verdade, as legiões romanas, disciplinadas, incansáveis, mortais. Elas não eram só um exército. Era uma ferramenta de engenharia do império, construindo estradas fortes e, claro, esmagando qualquer oposição com uma eficiência aterrorizante. Mas a profecia destaca um ponto crucial. Essa fera era diferente de todas. E a diferença não estava só no poder dela, mas no seu destino. O fim de Roma não ia seguir o mesmo roteiro dos impérios anteriores. Pensem bem, Babilônia caiu para os Medo-Persas. Os persas caíram para a Grécia. Mas o Império Romano não foi conquistado por um único quinto império mundial que chegou e tomou o lugar dele. Ele se fragmentou, ele se desintegrou, e o seu fim, segundo a profecia, apontava para algo bem além da história humana. A profecia da estátua, lá em Daniel 2, revela exatamente como isso acontece. O Império de Ferro, com o tempo, ia se misturar com o barro, se tornando dividido, frágil, e o fim dele não viria de outra nação, mas de uma pedra, de origem divina, que esmagaria todos os reinos terrenos para estabelecer um reino que duraria para sempre. E é aqui que a história dá uma virada. O Império Romano, como a gente conhece, pode ter acabado, mas a profecia sobre a quarta fera, não. Um detalhe fundamental da visão ainda joga sua sombra sobre o futuro: os 10 chifres. Este é o ponto de transição. A gente sai da história que já se cumpriu e entra na escatologia, que é a parte da profecia que, segundo as fontes, ainda está esperando para acontecer. A Fera de Ferro deixou um legado que ainda vai se manifestar. Os 10 chifres não são uma coisa do passado. A profecia diz que eles se levantarão, o que indica um evento futuro. Eles representam uma confederação de 10 poderes que vão surgir da mesma área geográfica que o antigo Império Romano ocupava. Essa confederação final é descrita como instável, sabe? Uma mistura de força e fraqueza, igualzinho ao ferro e o barro.
E o principal propósito dela, dentro da narrativa profética, é preparar o palco para a ascensão de uma última e muito poderosa figura de poder mundial. E é com isso que a gente termina. Uma profecia antiga que parece ter desenhado com precisão a ascensão e a natureza de um dos impérios mais poderosos da história. Se essa parte se cumpriu, fica a pergunta no ar. O que a parte que ainda não aconteceu, a dos 10 chifres, nos diz sobre o cenário geopolítico que está se formando bem na nossa frente? A história da Fera de Ferro pode ainda não ter chegado ao seu capítulo final.